quando você fala que o imperativo categórico ele não é somente procedimentalista, primeiro me chamou a atenção a citação, acho que você fez do Habermas, né, dizendo que a universalização visa uma comunidade, né? Isso. Mas, Uhum, uhum. mas em que sentido? Ela não é uma comunidade situada na história. Ela é uma comunidade aqui também num plano também abstrato, ou num plano de racionalidade, não, não é uma comunidade contextualizada, é exatamente algo que se desprende do contexto. Né? Segundo, você acha que você dá esse pulo que é trazer o contexto, um dos pontos, assim, um dos desafios que você tem, né, que você realmente propõe, é trazer o contexto para dentro da teoria do Kant e dizer, olha, isso aqui se situa historicamente, traz elementos contextualizados. Isso não é algo somente de Hegel, mas já estava em Kant também, né? E tem como se fazer isso. Então, primeiro, isso acontece também na moralidade, porque me parece, na política, talvez esse passo seja um pouquinho mais fácil de dar. Na moralidade, quando a gente começa a estudar ali a fundamentação da metafísica dos costumes, a crítica da razão prática, né, parece que de fato, e que nem eu só estou problematizando, porque eu Uhum, sei que uhum, tem, uhum. na própria tua obra, traz outros autores ali, né? Então, é que me parece, para mim, quando eu leio, que é um pouco, algo a priori mesmo, e desprendido do contexto, né? Então, essas máximas de agir, elas de fato, né, elas, elas, elas são desprendidas do contexto. Como é que você e não visam uma comunidade, a não ser uma comunidade ideal, racional, né, mas não uma Uhum, uhum, comunidade de seres humanos situados na história. Como é que você me uhum. responderia isso aí? Sim. Leandro, você quer falar mais alguma Não, coisa? é só Você porque depois eu queria ver como é que tu faz isso na política, né? Porque para sim. mim Uhum, na moralidade já é bem difícil. Mas como é que você uhum. Tá. Sobre a questão da moralidade, o primeiro precisar desse conceito de máximas em Kant, né, que está ali na fundamentação em 1795, tem a numa nota de máxima rodapé, né? é, isso. Ela é um princípio subjetivo de ação, né. Então se pensar subjetividade, como eu disse, você pensa em pessoas concretas, né. E há um ponto aqui, que é o pressuposto do que eu vou falar, se a gente olhar a antropologia do ponto de vista pragmático, o Kant ele faz críticas contundentes a 3 tipos de egoísmos: o egoísmo lógico, o egoísmo estético e o egoísmo ético. Para você ter uma ideia, muito se fala em Kant como solipsista, etc., formalista, etc., nas alturas, justamente esse é o ponto. O egoísmo estético, por exemplo, ele diz julgar uma obra de arte como se não tivesse outros para opinar. O egoísmo ético também passa por essa questão de como que você pensar uma dimensão da ação como se não existissem outras pessoas. Para o contexto de pandemia, por exemplo, é como se eu dissesse: não, não quero saber dos outros, vou andar sem máscara, não vou colocar álcool em gel, eu vou descumprir medidas, descumprir medidas profiláticas, etc., independentemente de norma, independentemente de qualquer perigo, eu não quero saber disso. Então, isso para Kant pode ser, aqui tem dizer termos Conectianos, uma patologia, uma doença, porque você desrespeita justamente a comunidade no qual você está inserido. Então, quando você diz assim, a comunidade, você pode pensar nessa universalização normativa, a comunidade no sentido de reino dos fins, que é uma categoria que está lá em Kant, tipo, nós trabalhamos moralmente para melhorar o mundo, né? Fazendo boas ações, etc., né, sendo virtuosos, você pode pensar várias questões e condicionamentos de ser ético, mas nós passamos individualmente. Né? Então, essa tarefa de reino dos fins, que o Kant entende como uma espécie de ligação sistemática de indivíduos que agem moralmente, isso é como que está no gênero humano. Isso e é uma ideia de progresso histórico. Então você tem essa dimensão como que dialética, né? Que você tem mais ou menos o acoplamento, no sentido que eu sou um ser histórico e eu ajo moralmente. Então, quando eu penso essa dimensão de máximos, que é um princípio subjetivo de ação,
Eu não vou apenas mentalizar para guardar para mim, mas é pensar o estrago que isso pode ser feito caso essa máxima seja universalizada, pode trazer um grande prejuízo ao mundo. Então, esse mundo, ele é o mundo concreto, é o mundo dos agentes morais, né? Porque, assim, ah, se você pensa a moralidade kantiana desacoplada do mundo, né, e de fato um crítico tem como provar isso 100%, que ela não tem nenhuma inflexão social, que não tem nenhuma pertinência com o mundo das pessoas que estão ali agindo, aí de fato ia dizer, olha, então eu desisto desse Kant, né? Mas o que eu vejo, assim, que achei bacana, que tu fazes uma aproximação, assim, do Kant com o Hegel. Eu até pensei numa expressão, assim, se chegasse a falar e eu estou olhando de ti, estou reproduzindo, que é uma flexibilização, assim, dessa ideia, desse radicalismo que se vê no Kant em geral, Sim, né? Essa isso, inflexibilidade, vamos usar de outro viés. o que eu falo de uma heterodoxia kantiana. Acho que Isso, ler um Kant heterodoxia. ortodoxo, muito Isso apegado a aí. essa primeira dimensão, oblitera Perfeito. essas possibilidades de pensar um Kant em nível de autonomia, com essas inflexões sociais que eu chamo mesmo que mínimas, como Leandro Cordioli colocou, quando você universalizar para que mundo? Você pode ter esse mundo o mundo inteligível aqui, Leandro, é justamente que o Kant vai colocar não é o inteligível fora, né? É o numênico, né? Eu agora me lembro. Isso, O que isso, é o foi numênico e o o fenomênico. numênico, né? Isso, mas é um mundo da razão. Inclusive a palavra nous, com toda que nós temos ali desde Anaxágoras, etc., é justamente a inteligibilidade. Então, agora sim, você pode fazer críticas veementes dizendo o seguinte, né? Como aí você tem o livro do Damasio, o erro de Descartes, que aí pode ser entendido de um nível mais geral como aquele gap entre racionalismo e res cogitans e res extensa, você pode dizer que Kant também cai nesse abismo de dizer uma espécie de virtude. O que é ser virtuoso? É para uma ideia de boa razão. Você coloca a razão acima das paixões. Então, em Kant, você tem também isso, no campo da moralidade, uma espécie de colocar as paixões de lado para que você possa agir bem. E essa razão que traz Kant, que é um iluminista, né? Esse lumen, né, é a razão, daí a palavra iluminismo, né? Então, você pode, mas esse noumênico que o Leandro também aqui corrobora, né, e subscreve, que esse campo da inteligibilidade é o campo da razão, a moralidade racional, ou que eu falo também em termos de logonomia, é uma norma derivada dessa razão. Aí, e agora, em nível de filosofia da história, você, dentro de uma concepção de reino dos fins, uma ligação sistemática de agentes morais, a gente passa, a gente de carne e osso, morre, mas isso continua uma tarefa, porque isso está dentro de um espectro de filosofia da história kantiana que ele diz que é um progresso, né? Um progresso, obviamente, parece tautológico, do pior para o melhor. Isso é uma espécie. E o Kant diz lá a ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita, que os seres humanos não se dão conta que estão implementando esse plano oculto da natureza, que ele chama da grande artista. A grande artista, a natureza aqui no sentido mais teleológico, né? Não no sentido da primeira crítica, né? Então ele diz, olha, quando os seres humanos implementam o republicanismo, quando implementam o Estado de Direito, quando são eficazes e exitosos nas suas relações morais, eles mal sabem que estão realizando um plano oculto da grande mãe, da grande artista que é essa natureza.